Pronto, começou a gravar. Se tiver slide, alguma coisa, pode já começar ou passar para mim, não sei como é. Se não tiver, também tá tudo certo. Tá apresentando aí? Ah. Então, gente, já anotei aqui. Quando quiserem, viu? Tá certo. Bom dia, pessoal. A gente vai Deixa eu desligar apresentar. rapidinho, desligar aqui o microfone para não interferir, viu? Tá certo. Pode continuar, Fábio, pode continuar. Peraí, tá todo mundo completo do grupo aqui já? Só checar. Só falta o Stephanie, peraí. Pronto. Espera um pouquinho, então. Pronto, já chegou. Pronto. De novo, né? Bom dia, pessoal. A gente vai apresentar um pouco sobre os limites do Taylorismo e Fordismo e do compromisso social democrático. No livro, a gente ficou com a página 38 a 47. A gente vai falar um pouquinho nesse trabalho sobre o contexto histórico da época, o Taylorismo em si, Fordismo, o compromisso social democrático e o Taylorismo e Fordismo juntos no capitalismo. Contexto histórico. Bom, para entendermos algo e as consequências do ocorrido, se faz necessário saber o contexto histórico em que o fato se encaixa, os limites do Taylorismo, Fordismo e do compromisso social democrático. Está no contexto em que havia uma mudança de primeira para a segunda revolução industrial. Fato esse que levou a alcançar novos limites, novos níveis de industrialização. Bom, Taylorismo. Bom, o Taylorismo é meio que uma administração industrial que se baseava em alguns métodos e princípios científicos, que com isso eles acreditavam que teriam uma grande melhora na produção das fábricas, né? E com isso eles geravam maiores lucros na produção e produzia mais em menos tempo, né? Ele diminuiria o tempo que gastava para produzir. E eles também, o Taylorismo, eles tinham alguns princípios, que era o princípio do planejamento, o princípio da preparação dos trabalhadores, o princípio do controle e da execução. O do planejamento era que eles teriam que substituir métodos não científicos por métodos científicos e planejados, e a preparação dos trabalhadores, eles tinham meio que uma seleção dos operários, eles selecionavam os operários pela aptidão física, eles davam treinamento aos operários para que eles pudessem ter uma boa execução, né, nas tarefas, e ficar mais eficiente. O princípio do controle cabia que aos gestores, né, controlar o trabalho de cada operário, e já o da execução
era que eles tinham que distribuir as responsabilidades e função de cada operário para, assim, manter a produção sob controle, né? E eles também tinham que cada operário ou cada trabalhador, né, só podia se especializar em algumas tarefas. E o Taylorismo é meio que eles acreditavam que a produção eles queriam, né, que a produção fosse maior em menos tempo. O Fordismo. O Fordismo ele é um assunto que está entrelaçado com a indústria. Isso porque o Fordismo ele revolucionou o modo de produção por todo o mundo. Ele teve início no ano de 1914 e foi criado por Henry Ford, que foi o dono também da famosa empresa aí de automóveis que está aí até hoje, né, que é a Ford. Então, o que era o Fordismo? Era uma técnica, um modo de produção em massa. Que nessa técnica era baseado em como? Ficava um único funcionário assim, responsável por uma única atividade no desenvolvimento de um determinado produto. Aí, os princípios do Fordismo, como ele era? Ele era caracterizado em três, que era a intensificação, a economicidade e a produtividade. A intensificação era a ideia de reduzir o tempo de produção e da chegada da mercadoria ao público, através de técnicas. A economicidade, como o próprio nome já está dizendo, era economizar. Aí, como ele fazia isso? Ele reduzia os materiais usados na hora da produção de um material. Daí tem até a frase aí que o professor, acho que citou já, de Henry Ford, que diz o seguinte: o cliente pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Isso porque ele economizava na cor, comprando o preto, que era a cor mais barata da época, e secava mais rápido. E a produtividade, o Ford deixava um trabalhador executando uma única função, porque daí ele ia acabar ficando especialista nessa área e ia desempenhar a atividade dele de uma forma mais eficaz. Bom, agora eu vou falar sobre o Fordismo e a revolução no mercado e como se deu esse processo no período capitalista. Basicamente, segundo o Ricardo Antunes, na época de sua criação, o Fordismo ele foi, podemos dizer, bastante revolucionário. E isso porque, antes da segunda Revolução Industrial, a produção era bem mais cara e demorada para a empresa. Quando esse processo ele se tornou, vamos dizer, meio que semi-automatizado, a situação mudou. A indústria automobilística Ford, que era justamente do empresário Henry Ford, por isso de jus é o seu nome, ela foi implantada nos Estados Unidos. Foi a primeira a fazer o uso das esteiras que levavam o chassi do carro a percorrer por toda a fábrica. O chassi, para quem não sabe, é a estrutura que suporta o objeto, que no caso era o carro, em sua construção e também na sua função. Bom, o primeiro modelo produzido por Henry Ford foi o Ford modelo T, que era conhecido no Brasil como Ford Bigode. Cada funcionário passou a fazer parte do processo de produção do veículo. Assim, quem dobrava uma chapa não tinha contato com o processo de pintura do carro em questão, por exemplo. Basicamente, naquela época, o investimento que a empresa tinha que fazer para adquirir as máquinas que permitiriam a adesão a esse, vamos dizer, sistema era grande. Isso porque o barateamento dos produtos tornou-os mais acessíveis aos consumidores, ou seja, às pessoas que iriam comprar. Que é como o João Evangelista falou, que, tipo, na época eles utilizavam a cor preta justamente por ela ser mais barata. Então, isso, consequentemente, atribuía os valores mais baixos para os consumidores. O Fordismo, posteriormente, ele não apenas criou uma linha de produção, mas mudou a forma de controlar o estoque da empresa.
e isso porque estas informações passaram a ser registradas praticamente, podemos dizer que em tempo real. Com isso, o Fordismo evoluiu, e posteriormente pelo Toyotismo, que foi um modelo de sistema de produção com um maior foco na qualidade do produto. E esse sistema criou uma série de mecanismos de controle de qualidade para cada etapa de produção. Então, cada etapa de produção foi evoluindo, meio que cada etapa de produção conseguia fazer, o trabalhador conseguia fazer seu determinado trabalho e serviço com mais prática, mais rápido, e foi essa a evolução. Agora eu vou falar sobre as críticas do Fordismo. Apesar de algumas vantagens econômicas e produtivas do Fordismo, as críticas sociais ao modelo de produção são muitas, pois, além disso, com a evolução nas linhas de produção, o Fordismo ele passou a ser substituído pelo Toyotismo, como eu já falei. Isso se deu na segunda metade do século XX. Isso porque o último modelo tornava a fabricação mais flexível. Como assim flexível? Ela era um modelo mais ágil, que atenderia melhor os desejos dos consumidores. Então, esse foi um modelo mais prático e mais ágil ao mesmo tempo para os próprios consumidores. Bom, eu fiquei com a social-democracia. O Partido Social Democrático, ele surge primeiramente com ideias marxistas, mas quando eles perceberam que os trabalhadores eles estavam começando a aceitar o capitalismo, eles passaram a seguir os pensamentos dos trabalhadores, sendo que a social-democracia, ela aceita o capitalismo, mas ela tenta corrigir as falhas no sistema. E a social-democracia ela tem como foco o plano emprego e o aumento salarial dos trabalhadores, porque eles acreditam que isso acaba gerando um aumento de demanda de consumo interno, e faz com que o país tenha um crescimento econômico. Na social-democracia, o governo ele é responsável por regular o mercado e criar leis de proteção, como o salário mínimo e a licença maternidade. Também defende um sistema de saúde mais amplo e defende programas habitacionais. E diferente do socialismo, eles não se envolvem nas produções de bens do Estado. Eles compartilham de ideias progressistas em luta pela igualdade e defesa da minoria, pelas buscas de seus direitos. Eu acho que tudo que eu falei aqui deu para compreender um pouco dos três principais valores, dos três valores fundamentais da social-democracia, que é a justiça, a liberdade e a solidariedade. A justiça, a gente pode ver que, eles lutam pela igualdade, independente de sexo, de cor. Eles acham que todo mundo tem o mesmo direito, na verdade, né? E a liberdade, eles acham que cada indivíduo deve decidir como vive. A gente também pode ver o Estado muito presente na atividade econômica, na social-democracia, porque eles acreditam, e até faz sentido, né, que o Estado realmente está interessado em atender toda a população. Diferente dos serviços privados, né, porque os serviços privados iriam querer atender só onde geram mais lucro. E eu li, enquanto estava pesquisando sobre, que os críticos da social-democracia, eles temem que os social-democratas eles estejam mais focados no problema do que como resolver eles. E no Brasil a gente tem partidos social-democratas, que é o PSDB, mas tem pesquisas que apontam que, na verdade, um partido social-democrata é o PT. Bom, agora vou introduzir a fusão que ocorreu entre o Taylorista e o Fordismo. Nessa junção foi feita a racionalização do capitalismo para que ele fosse visto de uma forma mais avançada. Nos primeiros anos, eles tiveram grandes resultados, porque teve uma maior venda, teve um aumento no mercado consumidor do patrão, devido a eles serem umas marcas de carro, né? Eram duas, na verdade. Mas, como todo relacionamento tem seus períodos baixos, e também teve uma revolta que ajudou para que isso acontecesse e chegou ao fim, no final da década de 60 para o comecinho da década de 70, chegou ao fim dessa fusão. Mas durante a fusão houve a criação de um sistema
devido a uma lei de 30, que aconteceu porque teve uma crise econômica chamada a Grande Depressão, e acabou acontecendo que teve que criar esse sistema conhecido como compromisso. E o compromisso, ele contribuiu para que o sistema fosse mais firme e decisivo em algumas situações, como o favorecimento do metabolismo do capital, do sociocapital, que o que eu entendo com isso, que eles deveriam assegurar mais o fortalecimento do dinheiro para a sociedade no geral devido à crise que estavam passando, não deveriam prezar apenas o indivíduo. E o compromisso, ele também tinha a ideia de lutas de classes, mas também tinha um sentido ilusório, por ele defender algumas ideias socialistas, mas também pegar algumas ideias do capitalismo. Então, tinha essa coisa de ser ilusório, porque algumas pessoas achavam que era mais um do que outro. Por isso, teve um grande período para ele ser mais aceito. Bom, eu vou falar sobre a eclosão das revoltas de operariado massa e a crise do welfare state, né? Bom, começando pela eclosão das revoltas de operariado massa, ou seja, o que foi a eclosão? A eclosão foi o surgimento das revoltas operárias, né? Aconteceu no final dos anos 60 e no início dos anos 70. Essas revoltas, elas se deu pelo domínio dos trabalhadores, que era do Taylorismo, no Fordismo, ou seja, como o João Rochilha falou, que os trabalhadores, eles trabalhavam nesse setor fazendo uma função e por muito tempo, e a partir disso que começou a surgir a busca pelos interesses individuais dos trabalhadores, e eles queriam impor políticas públicas dentro da empresa. E foi aí que começou a crise de welfare state, que também era conhecido como o estado do bem-estar. E o que aconteceu, né? Ele possibilitou a ampliação da atuação do terceiro setor, né? E fazendo isso, ele obrigou que a profissionalização das organizações da sociedade civil e a regulamentação dessa sociedade, ou seja, as organizações que não eram governamentais, elas precisavam privatizar, né? E a partir disso, com o terceiro setor, começaram a acontecer as iniciativas privadas, que eles começaram a agir e a contribuir com a sociedade de forma bem afetiva nas políticas públicas, que era justamente o que os trabalhadores estavam buscando. Condições de trabalhos melhores, enfim. Durante o tempo aí, a gente foi vendo quanto benefício o trabalhador ganhou. E foi a partir disso. Bom, eu vou falar um pouco sobre a revolta do operário massa contra os métodos fordistas e tayloristas de produção e a crise do trabalho. No final dos anos 60, os trabalhadores atingiram seu ponto máximo. Estavam totalmente insatisfeitos porque não tinham domínio de todo o processo de trabalho. Eles participavam apenas por meio de atividades repetitivas e totalmente sem sentido. Bom, explicando um pouco mais, e como o João falou, quem trabalhava nesse meio de produção não tinha conhecimento de todo o processo de trabalho, só conhecia apenas uma parte dele. Vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Se eu trabalhasse em uma fábrica de sapato e o meu trabalho fosse colar sapato, eu só iria saber essa parte do processo, de todo o processo de produção de sapato, né? E o que eles realmente queriam, esses operários massa, era o domínio de todo esse processo de produção. Bom, voltando. A relação entre autonomia e heteronomia era própria do processo de trabalho fordista, dada pela contradição entre produção e consumo. Ou seja, ao mesmo tempo que eles produziam, eles também eram consumidores. Para a primeira geração do operário massa, isso era suportável de certa forma, compensável para eles. Já a segunda geração não estava disposta a perder parte da sua vida e seu tempo para ter o poder de compra. A revolta do operário massa contra os métodos fordistas e tayloristas de produção provocou a chamada crise do trabalho, ou seja, alterou tanto a natureza do trabalho fordizado e o lugar do trabalho na vida do operário, que era importante para a sua sobrevivência. Esses operários enxergaram duas maneiras de lutar pelo que queriam. São elas, individualmente, não comparecendo ao trabalho para realizar suas funções,
ou até mesmo a fuga do trabalho, buscando pelo trabalho não operário, ou ações coletivas, visando a conquista do poder sobre o processo de trabalho, através de greves parciais, Operação Tartaruga, que diminui o ritmo de produção, e ataques à equipe administrativa, e entre outros. Vou falar um pouco sobre a luta de classes, né? Que é importante ressaltar sobre a luta de classes, porque ela foi um fenômeno social que existiu na época, porque haviam pessoas de diferentes classes sociais, né? E devidamente competitivos e interessados no espaço econômico, né? E com isso eles desejavam ter o mesmo modo de produção, que era o modo de produção capitalista, mas aí isso gerava muitos conflitos, tanto políticos, como ideológicos e econômicos, né? Como a luta do operário e do empregador, que geravam um certo desequilíbrio. E a insatisfação desses indivíduos, né? Ela surgiu ali com rigidez pelo modo de produção, que era o modo de produção fordista, porque esse procedimento ele implicava na intensificação das horas de trabalho, e com isso o trabalho se tornava uma jornada árdua, assim, e as pessoas não tinham mínimas condições para exercer em nenhuma atividade, né? Que vigorava para um declínio o processo de elementos construtivos, como traz lá no livro, né? Que o autor ressalta. E o Taylorismo, ele expropriava o trabalho e destituía ele de qualquer tipo de participação na organização do processo de trabalho, que se resumia em uma atividade repetitiva, né? Como o senhor mesmo falou no podcast, ressaltado no filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que ele ressalta a reprodução em massa, que podia ser feita no menor tempo possível, e cada funcionário era responsável pela sua etapa de produção. Bom, com isso tudo, concluímos que o surgimento do Taylorismo e do Fordismo está associado a um momento de mudança no padrão de acumulação do capital. Enquanto o modelo de gestão de força de trabalho, ambos simbolizam uma época de disciplinamento, autorismo e controle. Nesse sentido, é possível descrever o Fordismo para além da fábrica. E concluímos também que o centro de operação operária era uma possibilidade de controle social dos trabalhadores. E isso tudo foi transferido para o capital. E isso desencadeou vários capitalistas do mundo inteiro. E as ações dos trabalhadores foi se enfraquecendo e não foi capaz de se impor contra a capital. Como diz no livro, com a crise dos anos 70, foi dado um enorme salto tecnológico, que então se iniciava uma resposta do capital para o mundo dos trabalhadores, para o mundo do trabalho, que era um confronto aberto. O capital ele jogou vários problemas, várias dificuldades para o mundo do trabalho, que se viu zero condições de conseguir combatê-los. E com isso tudo houve a derrota da luta operária pelo controle social. Com isso tudo, houve a produção da retomada do processo de reestruturação do capital pelo Taylorismo e pelo Fordismo. E esse foi o nosso trabalho. Obrigada a todos que escutaram até agora. Obrigado a todos e a todas. Nós que agradecemos ao Grupo 2. Parabéns ao Grupo 2. Parabéns a Emily, Stephanie, Jonatas, Cal, foram muito bem, vocês, mas em geral vocês foram muito bem, né? Então, de parabéns, parabéns. Nervosismo faz parte do jogo, Stephanie. Não peça desculpa, é normal. Normal, né? A gente sempre fica nervoso, né? Vou tirar a apresentação aqui, viu? Sempre existe esse nervosismo. Aí você come uma palavra, né? Você fala assim, você
faz todo aquele esquema bonitinho, né? Falar isso, falar aquilo, quando chega lá, come a palavra, esquece de um, aí começa. Mas é normal isso, né? Não, professor, e o pior é que, tipo assim, quando você vai ensaiar, né, você vai ensaiar sozinho, você tá falando assim perfeitamente, parece até que você tem doutorado em sociologia. Daí você vai apresentar, meu Deus. Mas o doutorado aí, a gente também fica nervoso, viu? Não pense não. Dá aquele nervosinho, né? Mas você não é questão de... É lógico que tem a questão de vocês são mais jovens, etc., mas também bate um nervosismo pra gente. Realmente a apresentação, assim, como você faz em congresso, tem muita gente, é óbvio que todo mundo fica nervoso, né? Será que falei certo? Será que não falei? Mas não é... O nervosismo faz parte. E não é, como eu disse, não é objeto de avaliação das notas, né? Vocês não perderam nada por causa do nervosismo, etc. Não estava em avaliação isso. É positivo é que vocês pesquisaram mesmo, foram procurar saber. Tá? O slide estava bonito, isso que é bom. Isso que é excelente, que eu buscava de Amém. vocês. Viu? Aí não... Valeu. Dificuldades tem, mas é porque estudar é difícil, né? Não é fácil. Estudar não tem só dificuldade, não é a questão fácil, né? E principalmente a sociologia que tem sua própria dificuldade, né? Não sei quem foi que falou, acho que foi Emily ou foi Stephanie. Alguém falou ou foi no outro grupo? Que eu tive outro grupo que foi a mesma coisa. Fala sobre o PSDB. Não sei se falar sobre o PSDB. Foi eu. Foi Stephanie. Ali o PSDB é só nome mesmo, viu? O Partido Social Democrata é só nome. E eu achei muito louco, professor, que eu vi que tinha pesquisas apontando que, na verdade, o PT era... Eles eram social-democratas. Né? Nem o PT pode ser... No Brasil é muito difícil, né? Não se tem uma ideologia muito clara nos partidos, né? Pelo menos de esquerda. Do de direita tem o partido Nojo, né? Que é o Partido Novo, né? Aquilo é um partido nojo. Eles são claramente defensores do status quo, dos capitalistas, principalmente do sistema financeiro. Você vê plenamente. E é algo positivo, porque eles falam assim, eles se mostram o que eles querem. Lógico que tem verniz ideológico quando eles falam, nós somos contra a burocratização, contra o privilégio, é tudo conversa fiada de liberal, desculpe o termo, sem vergonha, né? Eles querem destruir com a classe trabalhadora o máximo que eles puderem. Mas o PSDB é neoliberal, né? Pode ter sido alguma coisa, algum documento lá, quando eles fundaram um partido que tinha algumas diretrizes, pode ter, hoje não, na prática não, nunca foi. Só tem no nome, que o povo tem fetichismo de nome, né? A galera não fala, porque o partido nazista era socialista, porque era de esquerda, porque tinha um nome social, nazismo. Meu Deus, é o nome, gente. O nome não define nada de nada, o nome não define a substância de nenhum fenômeno social e natural, apenas um nome. Né? Só se você acreditar lá nas teorias religiosas, nas discussões religiosas que vinculam algum tipo de substancialidade ao nome, né? Quando fala lá e fez, quando tem lá aquelas discussões sobre a origem do mundo, né? De Deus, etc. Fala isso é apenas um nome. A gente pode dar o nome que for, que vai... O critério de verdade é sempre a nossa prática, né? Se a gente não praticar aquilo que a gente está falando, aquilo que o nome está dizendo, não adianta de nada. É o Partido Social Democrático, o PSDB. Ele é social democrático em que sentido? Sentido nenhum. Isso é só nome mesmo. E às vezes é feito para manipular, né?
Porque você imagina o partido nojo, né? Eles falam lá, porque nós somos contra privilégios dos servidores públicos, etc, etc, tal. Aparentemente, quando vocês ouvem isso, eu vou falar o quê? Nossa, se ele é contra o privilégio, ele está dizendo que ele é contra algum tipo de excesso, né? Então, se ele é contra algum tipo de excesso, eu vou, obviamente, ser totalmente a favor deles. Mas, por exemplo, a reforma administrativa que eles estão apoiando, etc. Como é que a reforma administrativa não tem juiz, não tem magistrado, não tem militares e ele é contra o privilégio? E eles sabem disso. Aí você tem um descompasso entre o que a pessoa fala e a prática dela. Vocês têm que sempre estar ligados nisso. O que a pessoa fala é o que a pessoa faz, o que o partido X fala é o que o partido faz. Isso vale tanto para o partido nojo quanto para o PT. O que o PT fala, o que o PT faz, lógico que eu não estou comparando com o outro, né? Mas também tem esse problema. A questão do estado de bem-estar social, ele remonta muito, como falaram aí, ao século XIX, a Alemanha, né? As reformas do Estado empreendidas por Bismarck, mas ele só se efetiva mesmo, só vai se efetivar mesmo, assim, enquanto fenômeno maior, vamos dizer assim, enquanto vários países tornando-se social-democratas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mas já existia, na Alemanha já existia o Partido Social-Democrata, lá na Alemanha, né? Era um partido de tradição marxista, né? Ou se pretendia marxista, ou se dizia marxista, né? Que, contrariamente a Marx, né? Eles acreditavam na possibilidade de uma mudança da sociedade capitalista em direção ao socialismo através de reformas, de algumas reformas, tal, você fazendo reformas do capital, no capitalismo, fazendo, até chegar um momento em que houvesse uma transformação do Estado em direção ao Estado socialista, né? E isso gerou muitas cisões, mesmo quando Marx era vivo, né? Marx tem passagens extremamente críticas ao Partido Social Democrata, né? Ele chama de cretinismo parlamentar, né? Ele acusa de cretinismo parlamentar. E há um rompimento de Marx com o partido, acho que Marx chega a romper com o Partido Social Democrata, né? Que era então um partido comunista, o maior partido comunista do mundo. Rosa Luxemburgo é uma famosa marxista alemã, ela escreve o famoso livro Reforma ou Revolução, né? Discutindo sobre a questão da reforma, se deve ir em direção à reforma do próprio capitalismo ou se deve revolucionar. Revolução no sentido de uma ruptura mais violenta, com o uso se possível, da força, da violência mesmo, no sentido restrito desse termo. Ela tem um enorme atrito com o próprio Partido Social Democrata e ela é morta, assassinada. Eu acho que, não sei se foi pelo próprio partido ou se o Partido Social Democrata entregou ela aos nazistas. Eu vou ver se tem alguma informação aqui, acho que tem. Tá, morte. Eu não sei, mas eu acho que não sei se ela foi entregue aos nazistas ou se ela foi executada mesmo pelos membros do Partido Social Democrata, né? Só sei que os social-democratas estavam fortemente envolvidos na morte dela, no assassinato dela. Para você ter ideia, né, da traição do Partido Social Democrata aos ideais comunistas, né?
Mas voltando ao nosso assunto, vocês fizeram um trabalho muito bom, e é isso, né? Taylorismo, Fordismo, estado de bem-estar social, toyotismo, são todas as formas que o capital se utiliza para aumentar a sua taxa de lucro. Né? E para, ou através do estado de bem-estar social, ou tentar aproximar, mitigar, integrar a classe trabalhadora ao consumo capitalista, a um determinado padrão de vida mínimo, né? Aquele período pós-Segunda Guerra Mundial, até o início da década de 1970, conheciam como os 30 anos gloriosos do capitalismo, ou 30 anos de ouro do capitalismo, justamente por causa disso. Né? Houve um grande crescimento econômico, mas a classe trabalhadora foi agraciada com algumas migalhas da burguesia. Só que a grande questão não é essa. A grande questão é que o estado de bem-estar social vai se desenvolver em pouquíssimos países do mundo. Né? E nesses países que se desenvolveu a social-democracia, há também contradições da classe trabalhadora. Porque quando se fala em classe trabalhadora, são as pessoas que vendem sua força de trabalho, correto? Vendeu sua força de trabalho, classe trabalhadora, operariada, etc. Mas nessa classe trabalhadora, ela tem contradições, por exemplo, o papel da mulher, a forma como a mulher é integrada na classe trabalhadora, e da mesma forma como o homem é. Então, ela é integrada de forma subordinada ao homem. A social-democracia também, por exemplo, os negros. Os negros não tinham o mesmo acesso aos bens de consumo que os brancos tinham. Então, essa questão da social-democracia é bem criticada, porque, primeiro, que foram pouquíssimos países. São mais de, por exemplo, na época, devia ter com certeza, mais de 150 países naquele momento. Se você apontar 30 países que desenvolveram a social-democracia, vai ser muito, muito, muito. Hoje, de 150 para 30, 120 países viviam na mais absoluta miséria, ou um processo bem complicado. Então, é contradição. Porque as pessoas, às vezes, interpretam, principalmente os economistas keynesianos neoliberais, o capitalismo enquanto analisando um país de forma isoladamente. E o capitalismo não é um país, na teoria, na teoria é um paraíso. Né? Na teoria é. Mas na prática, imagine aí, você tem 30 países, assim, um número, acho que nem chegou a 30 países, gente. Você tem esse número, você tem, não vou dizer 120 países que tinham o bloco soviético, mas todo o restante dos países capitalistas viviam na miséria. O continente africano, até hoje, vive na miséria. O Sudeste Asiático, idem. América Latina, idem. Porque eles tendem a analisar os países de forma isolada. Pega assim, tira a Noruega, aí fala, olha como uma social-democracia. A pergunta que sempre tem que fazer, que todo marxista deve fazer é o quê? Há possibilidade, dentro do modo de produção capitalista, enquanto um sistema mundial, um sistema econômico mundial, há a possibilidade de esse estado de bem-estar social ser disseminada para todos os países do mundo? A resposta curta e grossa é absolutamente não. Não é possível. E não é porque as pessoas não querem, porque os políticos não... Lógico que tem essa questão, né? Lógico que tem isso. Né? Um Paulo Guedes da vida não ajuda em nada, né? Só atrapalha, né? A classe trabalhadora. Né? Mas seria possível implementar no Brasil? Hein? Vocês acham que seria possível? Com o governo do PT, que ele criou alguns programas sociais de redistribuição de renda, aquilo, distribuiu alguma coisinha, eles lutaram ferrenhamente, construíram um golpe de 2016, prenderam Lula de forma ilegal, etc. Imagine você tentando universalizar
os programas de saúde e educação universalizar de forma efetiva. O que é que aconteceria? Provavelmente um golpe militar. Aí sim, provavelmente um golpe militar, como o lá de 64. A classe burguesa brasileira não aceita nada. É uma classe dominante mesquinha, é uma classe dominante, uma das piores classes dominantes de todo o mundo. Não aceita que o trabalhador ganhe R$ 2 a mais. Não aceitam. Não aceitam mesmo. Quer que, se pudesse, eles voltavam com a escravidão. Vocês vão ver isso nos meios de comunicação, etc., ou, sei lá, por aí, pela sua vida cotidiana, vocês vão ver isso como, não, que nada. Não pode, porque libera mentira, gente. Isso é mentira. Vamos falar a verdade disso. Isso é mentira. Se você pegar todos os dados econômicos do Brasil, só pioraram de 2016 para cá. Tem um dado econômico que melhorou para a classe trabalhadora. Agora você pega a taxa de lucro dos bancos para você ver se não melhorou. Era isso que eles queriam. Né? Então, todo esse movimento, ele busca isso, né? Falar assim, olha, o toyotismo, como vocês falaram, é um processo de racionalização do trabalho e, através da racionalização da administração científica de Taylor, a possibilidade de você tentar aumentar a taxa de lucro através do quê? De uma tentativa de você controlar todo o processo produtivo. Você controla todo o processo produtivo, você insere as linhas de montagem, os trabalhadores são lá aqueles trabalhadores boi, cada um exerce a sua determinada função, produz-se em massa, e essa produção de massa, teoricamente, se produz muito, venderia muito, e o lucro aumentava, porque era um estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social garantia um salário mínimo, não um salário mínimo no sentido aqui do Brasil, mas um rendimento razoável para que os próprios trabalhadores eles fossem consumidores. Então, houvesse um aumento da demanda, né? Henry Ford sabia disso, gente. Ele tinha noção disso. Porque lá nos primórdios da Revolução Industrial, era miséria absoluta, gente. Era trabalho 14, 16 horas por dia com salário de miséria. Né? E Henry Ford sabia disso. Falava, não, o cara que está trabalhando, ele também é consumidor, então ele tem que consumir meu carro. Ele tem que ter condições de consumir meu carro. Ou seja, deve ter um determinado salário razoável para consumir. Então, você tem todo esse processo, né? Só que a partir da Segunda Guerra Mundial, você tem uma nova situação social, que é o quê? O fortalecimento dos países socialistas do leste europeu, no final da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, lá, ganha aquela bendita guerra. Não foram os americanos, etc., foram a União Soviética. Lógico que a importância dos Estados Unidos foi grande, dos aliados foi grande, mas quem ganhou aquilo ali, se tivesse um vencedor ali, foi a União Soviética. A União Soviética fincou a bandeira ali em Berlim, foi o primeiro exército que invadiu Berlim e libertou Berlim. Sem dúvida. O resto é propaganda contra o socialismo e o marxismo. E não estou falando de nenhuma forma, nenhum juízo de valor, não. Historicamente, foram eles que fizeram, que ganharam aquilo. E eles saíram muito fortalecidos dali. Então, os países capitalistas e as empresas capitalistas pensavam, a paz, a luta de classe está se intensificando aqui no mundo, né? Os soviéticos saíram bem fortalecidos dessa Segunda Guerra Mundial. E agora, o que é que nós vamos fazer? Aí tem os plano Marshall, plano Colombo de reconstrução de toda a Europa e do Japão. E desenvolve-se esse pacto social entre capital, trabalho, Estado, que se chama de Estado de Bem-Estar Social. Então, você tem um pacto do Estado. O Estado fala assim, não, nós aqui vamos garantir um mínimo de vida para a população, para os trabalhadores. Nós vamos intervir aqui na atividade econômica em alguns setores para evitar a crise econômica de 29.
para ver se há alguma espécie de harmonia, né, de estabilidade do próprio sistema do capital. Então, é isso que ele está falando quando a luta de classes ela adormece naqueles países. Por que adormece? Porque, veja bem, você trabalha norueguesa, você tem esse pacto social, você tem um salário razoável, existe a maternidade, né? Você tem altos impostos, mas esses impostos voltam em educação, saúde universal e gratuita, em outras questões sociais, previdência social. Se você se acidenta, você vai ter uma rede de proteção social. Né? Fora isso, que você vai ter um salário, um poder de compra maior. Né? Aí você vai poder viajar para Milão, né? Você vai poder viajar para Paris, você vai lá na Champs-Élysées, né? Você vai poder comprar aqueles perfumes caros, né? Ter a possibilidade, né? Você vai ter a possibilidade de comprar aquelas roupas de marcas famosas, que aqui no Brasil é caríssimo. Lá também é caríssimo, mas há a possibilidade mínima do cara comprar, né? A dificuldade é maior por causa dessa crise econômica, mas não se compara com o acesso que nós temos a esses bens de luxo, né? Que é um não acesso, né? A gente não tem nem acesso a milhares de pessoas que têm acesso ao básico, quanto mais a bem de luxo, né? Então aí você fala assim, poxa, eu tenho acesso a tudo isso, eu posso comprar um perfume da Chanel, eu posso comprar um perfume da Dior, eu posso viajar para Milão, lá, né? Comprar, assim, sei lá, uma camiseta, um vestido, etc., na época de promoção, pelo menos na época de promoção, né? Posso ir lá em Milão, posso comprar um Armani, um Versace, ou posso comprar outra coisa, posso comprar meu carro aqui, né? Falando, para que revolução? É possível, nós vivemos bem dentro do capitalismo. Aí você entende a questão do amortecimento, de você fazer com que a classe trabalhadora retire do seu horizonte a necessidade de uma revolução socialista. Você tem acesso a isso. Quando você tem acesso a isso, você fala assim, poxa, é possível. Valeu, Jonatas. Então, tenha uma boa quinta, bom final de semana. É possível. Seria possível. Né? Em determinados países. Eu vou passar lá no Mariana, lá no Classroom, hoje ainda, falando dos temas. Só que esse processo vai ter aquilo que Ricardo Tunes fala, desemprego estrutural, grande endividamento do Estado, o crescimento do salário maior do que o crescimento da produtividade, da lucratividade do capital. Então, há um momento que eles falam assim, basta. Não, a partir de agora, a nossa taxa de lucro não está subindo, ao invés disso está caindo em média. Oxe, não, vocês estão ganhando demais, trabalhadores. Não, volta a isso, que é isso? Eu quero comprar um outro iate, acho que não vou ter condições, já pensou? Eu quero comprar uma cobertura lá na Quinta Avenida. Não, menina, não. Quero comprar um jatinho agora, quero trocar meu jatinho. É porque isso é o que eles pensam, né? A burguesia pensa, o consumo da burguesia é nesse patamar, né, gente? E acumular bilhões de dólares, que não faz nada com bilhões de dólares, só para estar lá na lista das Forbes todo ano como o maior bilionário, etc. Mas não dá para fazer nada. Você imagine, o dono da Amazon tem chegou a bater 200 bilhões de dólares, agora foi para 170 e poucos bilhões de dólares. Ele vai comprar o que mais com dinheiro? O que é que ele falta comprar mais? Só se surgir alguma coisa para comprar, né? Não tem mais nada para comprar. E não é só ele não tem mais nada para comprar. Talvez sua família, seus descendentes todos, até que o quê? O planeta Terra se destrua, acabe o planeta Terra, o Sol morra, né? O Sol desapareça, né? Aí o sistema, a Via Láctea vai desaparecer, o planeta Terra junto. Até lá, a família de Bezos não vai precisar trabalhar. É nesse nível o consumo deles. É nesse nível, não é, Mariana? Jorge Paulo Lemann, que é o homem mais rico do Brasil, mas ele não está na lista, que ele mora na Suíça, obviamente, né? Ele vai morar na Suíça.
Ele comprou um novo iate, o maior iate dos bilionários brasileiros. Olha só a coisa. Na reportagem não diz nem quanto foi o iate, para você ter ideia. Só a manutenção do iate custa 30 milhões de reais por ano. Imagina o preço dele. Né? Se só a manutenção custa 30 milhões de reais por ano, imagine quanto foi o preço dele. E ele é um dos financiadores dos empresários que mais fazem lobby para a aprovação dessas reformas, aí que ele diz, essas reformas liberais, né? Principalmente a reforma administrativa. Eles falam que os servidores têm privilégio, né? Por exemplo, um enfermeiro, que o piso, acho que é R$1.000 e poucos, ou R$2.000. O piso da enfermagem é isso. Então, ele quer tirar da enfermagem para acumular mais e mais. Aí, em termos gerais, eles fazem isso, gente. Aí, o toyotismo é uma resposta, porque o toyotismo é uma resposta. O trabalhador, ele opera várias máquinas. A produção não é mais sobre margem, não é mais produção em massa em demanda, porque produção em massa é custo de produção, porque se houver uma crise, você não vai poder vender. E tem outro, segundo ponto, é custo de produção também para você estocar. Você precisa de grandes armazéns para estocar aquilo, e grandes armazéns para estocar é mais custo de produção. Quando o seu custo é menor, a tendência é você vender mais rápido, né? Aí você tem uma demanda de tal coisa, você produz aquela demanda, vende. Tem outra demanda, você vende. Então, você evita o custo de produção, você tem um desenvolvimento de empresas terceirizadas, né? Ricardo Antunes fala que as empresas, a Toyota, ela comprava mais suas peças de empresas terceirizadas do que fabricava, o que não ocorria nas fábricas da Ford, né? O que isso significa, gente? Tudo diminuição de custos. O capital está sempre tentando diminuir o custo para aumentar seu lucro. Diminui do lado, aumenta aqui. Além disso, por exemplo, no Fordismo, você tinha uma identificação de uma grande empresa, de uma empresa saudável, enquanto ela tivesse, por exemplo, um grande contingente de mão de obra. Você tinha aqueles milhares, né? A Ford com, sei lá, 200 mil, 100 mil trabalhadores. Fala, poxa, que empresa maravilhosa, grande, que sucesso. Hoje em dia, gente, o desemprego estrutural significa o quê? Uma empresa boa, aquela empresa que produz mais, demitindo mais. Sob o manto daquela palavra. Olha a palavrinha que vocês já ouviram. A empresa tem que ser eficiente. Tem que ter uma eficiência. O que é eficiência? Né? O que significa eficiência? Ou você produz mais com a mesma quantidade de trabalhadores, ou você produz mais com menos trabalhadores. Quem se dá mal nessa equação? Vai ser sempre o trabalhador. Além disso, surge o chamado Estado neoliberal. O Estado neoliberal é o Estado que chega para destruir com todos os gastos sociais do Estado de bem-estar social. Eles falam, não, gasta muito, a dívida sobe muito, a dívida subindo, tudo balela, né? Hoje em dia, depois de anos de neoliberalismo, de austeridade fiscal, basicamente todos os estudos de economia sérios, dizem que não melhorou em nada, apenas aumentou a desigualdade social, concentração de renda, pobreza, violência, etc, etc. E por alguns autores que defendiam a austeridade fiscal. Porque a realidade não mente, né? Você pode tentar maquiar, mas ela não vai mentir. Só que o Estado neoliberal, o que eu sempre digo a vocês, é que o Estado neoliberal não é o Estado mínimo. Nunca foi sinônimo de Estado mínimo. Professor, mas como assim não é Estado mínimo? Eu vi isso, toda vez eu vejo isso, professor, você está mentindo para a gente, né? Não é Estado mínimo para os gastos sociais. O Estado neoliberal é o Estado mínimo para os gastos sociais. Para a classe capitalista, para a classe burguesa, continua sendo o Estado máximo. Quando tem crise, a crise de 2008, gente, os bancos faliram, aí vieram com a desculpa de
que eram bancos grandes demais para quebrar. Se você olhar isso, se você pesquisar isso no Google da crise de 2008, do subprime, os ideólogos do capital vão falar isso. Temos que salvar o sistema financeiro porque o Goldman Sachs é um banco grande demais para quebrar. O The Economist, em 2008, saiu um edital do The Economist em que eles falam que temos que deixar em suspenso nossa defesa do livre mercado e o Estado agora tem que intervir fortemente para salvar o sistema capitalista. Oh! Não tem dinheiro para gastos sociais, mas vai ter dinheiro para ajudar ao banco não falir? Então é o Estado mínimo para quem? O livre mercado não é isso. Faliu, teve crise, é problema dele, de quem faliu. O Estado não deve intervir nada, porque o Estado não deve intervir na economia. Por que deve intervir na crise econômica? Para salvar grandes empresas e bancos. Então, quando a pessoa vier para falar, você responde, você fala, sim, e por que lá em 2008 eles salvaram o Goldman Sachs? Aí ele vai falar, não, é isso. O Estado mínimo, gente, é sempre o Estado mínimo, essa discussão sobre o Estado mínimo, do Estado neoliberal, é sempre o Estado mínimo para a gente, para mim e para vocês, para o conjunto da população que necessita de serviços públicos, que necessita de educação gratuita, universal, de qualidade. Eles querem tirar isso. Mas para eles, o Estado sempre vai estender a mão. Por que isso? Justamente para que a taxa de lucro deles esteja sempre de forma ou aumente ou se torne estável. Acho que nem estável, sempre aumente. Se eles querem sempre aumentar, imagine quando está à beira da falência. Aí não pode. O Goldman Sachs não pode falir. Então, é esse processo. E Ricardo Antunes está analisando todo esse conjunto de mudanças dentro do modo de produção capitalista, de formas que o próprio capital transforma-se para que sempre eles estejam num processo de crescimento de sua taxa média de lucro. Porque o objetivo de todo empresário, de grande, médio, pequeno, micro, etc., é de lucrar, e lucrar cada vez mais. Lucrar cada vez mais. Então, essa é a lógica. Então, parabéns de novo a essa equipe, que não sei nem se tem mais gente aqui da equipe, se todo mundo for embora, mas parabenizo. Vou passar o tema do próximo 2 grupos, lá no Google Sala de Aula, viu, para vocês se prepararem. Vou fazer o mesmo esquema como fiz com eles, né? Gravar alguma coisinha, passar texto, passar o videozinho que eu encontrar, viu? Mas é nessa direção mesmo que eu quero que vocês façam. Eu mesmo ficando nervoso, tal, esquecendo a palavra, não tendo certeza se está falando a coisa... Aliás, Maria Eduarda está aqui, Maria Eduarda ainda ficou, né? Não falou a coisa certa, tal, mas é isso mesmo. É um processo normal do desenvolvimento intelectual de nós, todos, não só de vocês, mas de nós todos. Viu? Belezinha, valeu, galera, valeu, brigadão, muito bom ter vocês aqui. Até a próxima, boa quinta, sexta, final de semana. A próxima é Sedocitec, mas em maio nós nos reencontraremos. Viu? Se cuidem. Valeu, tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau.